Olá, pessoal. Bem, pessoal, hoje a gente vai estar falando aqui de lentes esféricas, tá? Bem, esse assunto é o assunto já do livro 3, tá? Já é o assunto já do final, na realidade, da parte de óptica aí também, de aplicações de óptica geométrica também, tá, pessoal? A gente já falou aí sobre dispersão da luz, já falou sobre lente, sobre espelhos e tudo, e a gente vai falar um pouco sobre lentes esféricas, tá? E mostrar algumas características que na realidade são características da óptica geométrica, fenômenos da óptica geométrica que são aplicados tanto a espelho quanto a lentes também. Então, e ver para que na realidade é utilizado isso na prática, tá, pessoal? Bem, iniciando, a gente tem que lembrar o que é uma lente esférica, né? Então, a lente esférica é o sistema óptico, né, constituído por três meios homogêneos, tá? Esses meios, obviamente, são transparentes. A gente já falou para vocês várias vezes que, na realidade, em meios transparentes é que a gente consegue observar com mais frequência, né, os fenômenos ópticos, tá? Os fenômenos de óptica geométrica, separado por duas superfícies esféricas ou por uma superfície esférica e outra plana, tá? Na realidade, se for duas superfícies esféricas, a gente tem o que nós chamamos de lente esférica. Se for uma esférica plana, a gente tem uma outra classificação desse tipo de lente também, tá? O meio intermediário constitui a lente propriamente dita, sendo geralmente o vidro ou o plástico, tá? Então, geralmente, isso aqui na realidade tem aplicações em vários campos da ciência, por exemplo, em fabricações de óculos, lentes para telescópio, lentes para microscópio e assim por diante, tá? A gente sabe que, na realidade, no estudo de lentes, a gente caracteriza essas lentes aqui como bordas grossas, geralmente são chamadas de lentes divergentes, são caracterizadas por lentes divergentes, e as bordas finas são caracterizadas por lentes convergentes. Obviamente, as lentes convergentes, na realidade, elas direcionam os raios que são incidentes sobre ela para um ponto, né, qualquer, um ponto que nós chamamos de foco, e as lentes divergentes, na realidade, elas separam esses raios que incidem, né, que são as chamadas lentes de borda grossa, né, tendo, na realidade, o prolongamento deles se encontrando no que nós chamamos de foco também, foco virtual, assim como a gente viu lá em estudos de espelhos também, tá, pessoal? Importante, né? Aqui é importante ressaltar, o comportamento óptico de uma lente depende do meio no qual ela é colocada, obviamente, porque a luz a gente sabe que ela se comporta, na óptica geométrica, os raios luminosos se comportam através dos índices de refração, a gente poderia pensar assim, diferente para cada tipo de meio no qual ele interage, tá? Então, a nomenclatura das lentes aqui, ou seja, a classificação das lentes, podem ser classificadas como as de borda fina ou delgadas, podem ser classificadas por biconvexa, ou seja, quando eu tenho a interação entre duas lentes convexas, tá? Côncava convexa, ou seja, quando eu tenho aí a junção, né, para formar uma lente fina de uma lente côncava e uma convexa. Plano convexa, obviamente, uma lente plana com uma convexa. Para as lentes borda grossa ou lentes divergentes, nós temos aí as bicôncava, tá? Ou seja, a interação entre duas lentes côncavas, plano côncava, né? Uma plana e uma côncava, e a convexo côncava também. Lembrando que as lentes bordas finas são classificadas também como lentes convergentes e as bordas grossas como lentes divergentes, tá? Tudo bem. Comportamento óptico, né? A prática mostra que se o material de que é feita a lente for mais refringente do que o meio onde ela está imersa, ou seja, se nesse caso aqui o material for mais refringente, índice de refração maior, são convergentes as lentes de bordas finas e divergentes as lentes de borda grossa, né? É assim que acontece na prática. Se o material que ela é feita for menos refringente, o meio, né, onde ela está imersa, são convergentes as de borda grossa e divergentes as de borda fina, ou seja, acontece o contrário, tá? Lembrando que a divergência e convergência tem a ver com, na realidade, a junção, né, dos raios, obviamente, em um ponto qualquer, ou até mesmo a separação dos raios incidentes, né, a ela incididos, tá? Então, as convergentes, em geral, se aqui o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração, nesse caso aqui, externo, né? Você tem borda fina convergente, borda grossa divergente, né? Se for o contrário, você tem borda grossa convergente, borda fina divergente. Em geral, o que acontece é borda fina convergente e borda grossa divergente, tá bom? Ou seja, o índice de refração, obviamente, da lente, em geral, ele é maior do que o do meio, tá?
Aí a gente tem uma representação aqui também, né, só mostrando, né, uma representação das lentes, né, então biconvexo, convexo plano, né, côncava convexa, essas são as bordas finas, bordas grossas eu tenho bicôncava, plano côncavo e convexo côncavo. A representação esquemática dela para vários problemas que vocês vão ver no livro de vocês, borda fina é uma reta, uma seta uma reta com duas setas, tá? Borda grossa, né, tem, na realidade, as setas viradas para dentro, né? Então, você tem aqui as bordas aqui são mais finas e aqui grossas, tá ok? Essas são as representações, e aqui a representação também com relação ao eixo principal, tá? Então, você tem aqui borda fina, borda grossa, tá? O eixo principal intercepta a lente em um ponto, que é denominado centro óptico, a gente já sabe, né? Esse ponto aqui, tá? Né? Se o raio de luz monocromático atingir a lente no seu centro óptico, ele será refratado sem qualquer desvio. O que isso quer dizer? Que ele passa direto. Isso aqui a gente já viu que, na realidade, é alguma das características para as lentes. Né? Se o raio de luz passa exatamente no centro óptico, obviamente ele não vai ter desvio nenhum. Tanto para bordas finas quanto para borda grossa, tá bom? Bem, os focos das lentes, esse é um dos elementos, né, na realidade, bem parecido também com aqueles elementos que a gente viu no estudo de espelhos, tá? Nós chamamos de foco principal da imagem, o FI, o ponto, né, do eixo principal em relação ao que a luz converge ou diverge, ou seja, para uma lente borda fina, se eu tenho os raios incidentes paralelos aqui, você percebe que eles convergem, ou seja, eles se encontram em um ponto. Esse ponto aqui, em relação que fica no eixo principal, ele é chamado de foco principal da imagem, tá bom? Para lentes esféricas, tá ok? Para a borda grossa, ou lentes divergentes, se você tem aqui os raios incidindo paralelamente aqui, eles são espalhados, porém a prolongação dos raios se encontra aqui no foco aqui também, que é chamado de foco principal aqui também, geralmente relacionado também com foco virtual, tá ok? Então o foco principal do objeto, o ponto do eixo principal, que coincide com o vértice do pincel cônico divergente da lente, né, convergente. Ou seja, todo raio, aí ele mostra aqui, ó, o foco aqui, nesse caso virtual, tá? Ou o foco principal do objeto. Então, se você tem aqui o objeto, supondo que ele emita raios de luz, os raios interagem com a minha lente, eles vão sair paralelos. Ou seja, você tem aqui, na realidade, o caso contrário daqui, né? Para uma lente borda fina. Para uma lente borda grossa é a mesma coisa, né? Você tem aqui o foco principal do objeto, tá? Se os raios aqui interagem em todas as direções com a lente e saem paralelos aqui, ou seja, são refratados paralelos, o prolongamento aqui eles se encontram nesse ponto aqui chamado foco principal do objeto. Lembrando aqui que todo raio de luz incide numa lente esférica que passa o seu prolongamento sobre nesse caso aqui, o foco principal do objeto é refratado paralelamente ao eixo principal, que é o que está mostrando essa figura aqui, tá bom, pessoal? Bem, outra característica, outra grandeza física relacionada ao estudo de lentes é o chamado distância focal, né, que na realidade é utilizado no estudo analítico das lentes. Né? Então, a distância entre o centro óptico e o foco principal de uma lente é chamada de distância focal. Isso é bem parecido com a ideia de espelhos também. Vocês vão ver que tem muitas, né, coisas que são essencialmente iguais. Então, você tem aqui, por exemplo, o foco da imagem, o foco do objeto e a distância entre esses focos e o centro aqui, né, o centro óptico aqui, que é onde interage o eixo principal com a lente, é chamado de distância focal, tá? Aqui também, tanto para a borda fina quanto para a borda grossa, é a mesma coisa, tá bom? A gente tem os pontos antiprincipais, tá? Que essencialmente seguem as mesmas regras de espelhos, né? Que a gente mostrou para vocês de espelhos esféricos, tá? Essa parte de raio de luz notáveis também seguem as mesmas regras, ou seja, por exemplo, se você tem um raio de luz que passa pelo o foco aqui do objeto, né? Quando ele interage com a lente, nesse caso aqui, borda fina, ele sai paralelamente, tá? Se for uma borda grossa, se o prolongamento dele fosse passar pelo o foco aqui do objeto, ele sairia paralelamente ao eixo principal também, tá? Então, segue as mesmas regras de lentes esféricas, aí, o estudo de raios de luz notáveis aqui em lentes esféricas, segue as mesmas regras de espelhos esféricos, tá bom? O segundo aqui, todo raio de luz incide paralelo ao eixo principal, incidente paralelo ao eixo principal, é refratado passando ou o seu
prolongamento pelo foco da imagem. Então você tem aqui o raio de luz incidindo paralelamente ao eixo principal, ele passa pelo foco da imagem, ele refrata e passa pelo foco da imagem, para uma borda fina. Se for borda grossa, ou seja, uma lente convergente, né, acontece dessa forma para o foco da imagem, chamado foco real, tá? Se for para uma lente divergente, ele vem paralelo, tá? Ele é difratado, espalhado, né? Lá do prolongamento dele passa também por esse foco da imagem aqui, né? Para uma lente divergente. Terceiro, todo o raio de luz incidente, nesse caso aqui, numa lente esférica delgada, passando sobre o eixo óptico, não sofre nenhum desvio, como a gente já falou, tanto para lentes convergentes, né, borda fina, quanto para lentes divergentes, borda grossa, tá? Se o raio incide uma lente esférica, incidente numa lente esférica, que passa pelo seu prolongamento, pelo ponto, nesse caso aqui chamado de anteprincipal, assim como a gente viu lá para espelhos esféricos, ele é refratado nesse caso aqui pelo anteprincipal da imagem, né? Então se ele passa aqui pelo anteprincipal do objeto, ele sai pelo anteprincipal aqui da imagem, e se ele para uma lente divergente, convergente para uma lente divergente, se o prolongamento dele iria passar pelo do objeto, o prolongamento dele aqui, quando for refletido, refratado, vai ser passar por da imagem também, tá, pessoal? Então você percebe que a ideia é essencialmente a mesma, e você vai ver que na realidade as equações, né, que do estudo analítico são bem parecidas também, tá, pessoal? Formação de imagens, a lente convergente, o objeto real colocado antes do ponto, né, nesse caso aqui do anteprincipal do O, né, você tem aqui a imagem real invertida e menor, tá? Para uma lente convergente. Segundo caso, o objeto real colocado aqui, nesse caso aqui, em cima, né, no ponto aqui, né, anteprincipal do objeto, você tem a imagem, ela é real, invertida e mesmo tamanho, tá? Aqui nesse caso aqui ela é menor, aqui ela é mesmo tamanho. Para a lente convergente, terceiro caso, se ele for colocado entre o anteprincipal e o foco aqui, nesse caso, do objeto, por exemplo, nesse ponto P aqui, você tem uma imagem real invertida e maior, tá? Se ele for colocado, nesse caso aqui, sobre o foco, ou seja, em cima do foco aqui do objeto, você tem uma imagem própria bem parecida com o que a gente viu lá em espelhos esféricos também. Se o objeto for colocado entre o foco e, nesse caso aqui, o centro óptico, a imagem é virtual, direta e maior, ou seja, você tem uma ampliação da imagem, tá? Para a lente divergente, a gente tem apenas, se ele for colocado aqui antes do ângulo principal, você tem o objeto com a imagem virtual direita, ou seja, não é invertido, né, e menor. Pessoal, aqui tem algumas questões que eu vou deixar para que vocês olhem, lembrando a vocês que eu queria que vocês fizessem as atividades, né? Lembrando a vocês mais uma vez que vocês entrarem em contato comigo caso haja dúvidas, tá? Eu quero que vocês iniciem já o estudo desses capítulos, desses conteúdos através, além das aulas que estão sendo postadas no canal, quero também que vocês sigam também os capítulos através lá do QR Code que está no início dos capítulos, que vai direcionar vocês para a plataforma SAS com aulas com professores do SAS também, tá, pessoal? Isso é importante também. Fazer também as atividades do Tarefa Online, tá? E entrar em contato comigo que a gente está à disposição nos dias lá que foi postado no cronograma, tá bom? Bem, pessoal, e a última parte dessa aula, pessoal, tem a ver com o estudo analítico, né? Então, o estudo analítico, como a gente falou, né? Se vocês lembrarem bem lá, quando eu falei sobre espelhos esféricos, a gente fazia a relação entre as grandezas físicas, distância do objeto, distância focal, distância da imagem, através da equação de Gauss, tá? Que foi muito utilizado e muito mostrado para vocês, tá? Aqui também a gente vai ter algumas equações, tipo a equação de Halley, né? Que é utilizado, né? Que é chamado de equação de fabricantes das lentes, tá? E o estudo analítico, ele essencialmente vai relacionar as mesmas grandezas que a gente viu também para os estudos de espelhos esféricos, tá bom? Então, aqui ele só está mostrando os símbolos e os significados, né, para que fique claro, né, na realidade, quando a gente for colocar lá as equações, tá? Então, nós consideramos uma lente convergente, nesse caso aqui ele está mostrando como o objeto AB e a correspondente à imagem, o A' e B'. Então, toda vez que aparecer A e B, né, você tem os objetos, né, e a linha e B' você tem, na realidade, as imagens, tá bom? A nomenclatura aqui mostra, pelo símbolo P, que o P é a distância do objeto até a lente, assim como foi visto em espelhos esféricos, né?
P' é a distância da imagem até a lente, o F é a distância focal, né? O O é o tamanho do objeto, ou o Y também, que é a mesma coisa, e o I é o tamanho da imagem, tá? E aqui ele mostra as informações, né? Por exemplo, aqui o P revela a localização do objeto em relação a lente, sua natureza e assim por diante, tá? Então essa é uma espécie de tabela de nomenclatura, né, de notação para que você possa entender os próximos slides que vão ser colocados, tá bom? Bem, a convenção dos sinais aqui ele mostra que, por exemplo, a lente convergente, o foco a gente sabe que é maior do que zero, ou seja, você tem sinal positivo, né? Você tem para uma lente divergente, você tem um sinal negativo para a distância focal, tá? Para o objeto, se ele for real, obviamente o P tem que ser maior do que zero, ou seja, positivo, tá? Nesse caso aqui, a distância do objeto até a lente, tá? Se a imagem real, nesse caso, a imagem real P' tem que ser maior do que zero e a imagem virtual P' maior do que zero. O I aqui tem o mesmo sinal, né? Ou seja, se ele tem o mesmo sinal, a imagem é direita, se ele tem um sinal contrário, a imagem ela é invertida. Essa é a maneira que ele está colocando aí. Bem, pessoal, para o estudo analítico de óptica geométrica aplicada em lentes esféricas, ou seja, para as várias aplicações que a gente tem, né, lentes delgadas, tanto lentes divergentes quanto convergentes, a gente tem a boa e velha equação de Gauss, tá? Então, a equação de Gauss relaciona o inverso da distância focal com o inverso da distância do objeto até a lente, mais o inverso da imagem, né, do objeto até a lente, tá? A gente tem também o aumento do linear transversal, que nada mais é do que o tamanho da imagem, né, a razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, tá? Também pode ser escrito como menos a distância da imagem até a lente, dividido pela distância do objeto até a lente, tá? E tem os que nós chamamos de convergência ou divergência, né? Que é colocado aí no livro de vocês também, que na realidade ele tá relacionado com o grau das lentes, tá? Então define-se convergência ou divergência de uma lente esférica delgada como o inverso da distância focal. Então a convergência é dada por 1 sobre a distância focal. Nas unidades do SI, isso é dado como 1 sobre o metro, né? Obviamente, porque a distância focal é dada em metro e é caracterizado pelo e também reescalonar, na verdade, você pode chamar ela de dióptera, né? Que dá a ideia de grau da lente, tá ok? Convergência ou divergência mede a capacidade de uma lente convergir ou divergir os raios de luz incidentes, assim, quanto maior for a distância focal, menor será a convergência da lente. Obviamente, porque isso aqui é a razão de 1, né? Então, se eu tenho uma distância focal muito grande, esse número aqui vai a zero, porque isso aqui é uma divisão, tá? Bem, para os slides finais, né, dessa aula, pessoal, a gente tem o que nós chamamos de equação dos fabricantes de lentes, tá? Então, isso aqui é uma aplicação prática, né, ou seja, de óptica geométrica relacionada a estudo de lentes delgadas, tá? Lentes transparentes, tá? E ele mostra que essa equação aqui ela é utilizada, né, na realidade, para fabricar lentes, por exemplo, de telescópio, microscópio, tá? Isso adequadamente ao tipo de função que ela vai exercer, tá bom? Então, a relação existente entre os raios das superfícies de uma lente, os índices de refração dos meios que envolvem a lente e que constitui a distância focal da lente é dada pela equação. Então, você tem o seguinte: imagina aqui que você tem aqui uma lente delgada fina, que ele está mostrando uma lente divergente ou convergente, né? E aí você tem aqui os índices de refração, na realidade, de cada um, né? Por exemplo, da lente do meio, tá? E a partir do estudo dessa equação, né? Lembrando que esse R1 e R2 são os raios de curvatura de cada uma das lentes, né? Lembrando que a lente é formada por superposição de outras lentes, né? A lente, né, mais geral, tá? E aí você consegue relacionar, através dessa equação, a distância focal, o índice de refração no meio, né? Nesse caso aqui, o índice de refração absoluto, né? E esse é o relativo, desculpa, índice de refração relativo entre o meio, nesse caso aqui, né? A lente e o meio externo, com os raios de curvatura, né? Que das minhas lentes que formam a minha lente completa. Tanto pode ser ela divergente quanto lente convergente, tá? E é esse tipo de estudo que se faz quando vai fabricar lentes para qualquer um dos usos que for, para qualquer um dos usos que for direcionado, tá bom, a lente. Bem, aqui de novo, novamente, ele está mostrando só
a convenção de sinais, né? O que tem de diferente é que se o f aqui, a distância focal for maior do que zero, a lente é classificada como convergente. Se for menor do que zero, a lente é classificada como divergente. Se o r aqui, nesse caso aqui, o raio de curvatura lá for maior do que zero, ela é convexa. E se for menor do que zero, ela é côncava, tá? Essas lentes, obviamente, pessoal, elas têm uma aplicação prática, né? E aí a gente, por isso que foi colocado esse slide aqui, que essa aplicação prática pode ser, ela é utilizada, por exemplo, em problemas de correção de vista, tá? Né? Que é a correção de problemas do olho humano, tá? Ou na fabricação de óculos. E para cada um dos defeitos, você tem um tipo de lente associada a cada uma delas. Ou seja, para cada um dos problemas da visão, você tem uma lente que é específica para poder tratar aquele problema, tá? Então, aqui ele está explicando o que é, nesse caso aqui, o problema da miopia, tá? Que é um distúrbio na focalização da imagem na qual se forma anteriormente a retina, tá? E a gente vê que as características de um míope ela não enxerga com nitidez os objetos, tá? Ou seja, objetos impróprios, ou seja, objetos no infinito, tá? Seu globo ocular é alongado, a imagem é formada na retina. Então, como é que a gente corrige esse problema na visão? A gente coloca uma lente borda grossa, ou lente divergente, tá? Ou seja, a imagem se forma antes da retina, né? Então, a gente coloca, corrige isso através de uma lente, né? Você fabrica um óculos, né, para a pessoa que tem uma lente divergente que possa fazer com que os raios, né, que interagem aqui com o globo ocular possam ser colocados daqui até esse ponto aqui, tá? Então, fazendo assim a correção do problema de visão relacionado à miopia. A hipermetropia, né, ela também ocorre uma dificuldade de focalizar a imagem, só que contrariamente à miopia, a focalização se dá posteriormente à retina, ou seja, você tem as características da pessoa hipermétrope, né? Não enxerga com nitidez objetos mais próximos dos olhos, seu ponto, nesse caso aqui, próximo situa-se mais distante do olho, né? Geralmente normal é 25 centímetros. Seu globo ocular é curto, a imagem é formada depois da retina. Então, a imagem formada aqui, para você corrigir esse problema de visão, você coloca uma lente convergente, tá? E aí, os raios que seriam encontrados aqui para formar a formação de imagem vão vir para cá. E aí você consegue, a correção é feita mediante o uso de lentes convergentes. Então, isso mostra, né, a aplicação prática do uso dessas lentes delgadas, por exemplo, na área da medicina, tá? Tem outro problema também, né, na realidade, que é a presbiópia também, que eu queria que vocês, vou deixar para que vocês olhem, tá? O astigmatismo também, também existe, né, na realidade, a fabricação de lentes próprias para esse tipo de problema, tá? E eu vou deixar algumas questões aqui para que vocês façam e entrem em contato comigo para poder para tirarem as dúvidas. Pessoal, essa aula de hoje, né, na realidade é uma aula até bem simples, porque na realidade essa aula de lentes esféricas, como eu expliquei várias vezes, até em sala de aula, quando eu estava dando aula para vocês, ela tem muitos, né, muitos conceitos que são bem parecidos com espelhos esféricos, você percebeu durante a aula. Queria dizer para vocês que eu peço a vocês que vocês entrem em contato comigo para estar tirando essas dúvidas ao longo dessas semanas, tá, pessoal? Lembrando que essa semana, provavelmente no mais tardar na próxima, eu vou estar enviando os exercícios para vocês resolverem em casa, né, e estarem me enviando via e-mail ou até mesmo via WhatsApp, tá bom? Para a gente poder estar aí avaliando vocês durante esse mês, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.